Olá, bom dia. Bom dia. Quarta-feira, 12 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo. Uma cadeira de rodas promete facilitar a vida de pessoas com deficiência. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. É o que mostra um estudo divulgado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O levantamento mostra ainda que quase 6 milhões de brasileiros já experimentaram a droga. Pablo evita a cocaína há 3 meses. Ele é dependente químico desde os 17 anos. Conta que começou na escola por influência dos amigos e que nunca teve dificuldade para comprar. Muito fácil. Descia a escada do meu prédio e encontrava drogas. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que ouviu mais de 4.600 pessoas em todo o país, quase 6 milhões de brasileiros já experimentaram a cocaína ou derivados ao longo da vida. Só no ano passado, ela foi consumida por 2.600.000 adultos e por quase 250.000 adolescentes. Quase metade dos usuários provou a droga antes dos 18 anos. O levantamento mostra também uma mudança do papel do Brasil no tráfico internacional. Antes, o país era rota de passagem. Hoje, é o segundo maior mercado de cocaína no mundo e o primeiro no consumo de crack. Para o coordenador da pesquisa, o crack é uma das maiores preocupações. Quase 1/3 dos usuários morre em um prazo de 5 a 10 anos. 1 milhão de usuários de crack, você realmente acaba tendo um risco muito grande com uma população jovem e que se expõe a muitos riscos para sustentar a sua dependência. E é por isso que essas pessoas acabam tendo um excesso de mortalidade muito alto, né? A prática moderada de exercícios físicos durante a gravidez traz benefícios importantes para a saúde da mulher, mas a atividade requer alguns cuidados. Futuras mamães preocupadas com a saúde na gravidez apostam em atividades físicas para se adaptar à nova fase na vida. Melhora do condicionamento físico, controle do ganho de peso, redução da ansiedade e do estresse. São alguns benefícios garantidos com a prática de exercícios físicos durante a gestação. Mas antes de iniciar as atividades, é importante receber orientação médica. Segundo esta obstetra, as sedentárias devem esperar até o 4º mês da gestação para evitar riscos. Já as que se exercitavam antes de engravidar podem continuar as atividades, mas sem grandes impactos. O objetivo da atividade física é melhorar ou manter, na verdade, o condicionamento físico da gestante, preparando para as adaptações que o corpo vai sofrer com as modificações da gravidez. Foi o que aconteceu com Sara. Ela já se exercitava, mas por indicação do obstetra, suspendeu as atividades e só retomou a rotina após a autorização do profissional. Eu achei que tá tranquilo, porque às vezes no início você tem um pouco de cólica, então a gente fica muito ansiosa, a gente não sabe como é que vai ser. A gente até prefere que dê uma parada mesmo, para até a gente se ajustar, né, à nova fase que a gente está. Ao contrário de Sara, Maia era sedentária, mas com as alterações do corpo e do equilíbrio emocional, ela resolveu praticar yoga. Prestes a ter a primeira filha, Maia acredita que as técnicas irão ajudar no parto. Eu acho ainda mais importante agora no finalzinho, porque os desconfortos, né, aumentam, fica difícil de respirar, e aí a yoga ajuda a abrir e a disciplinar a respiração, né? Além dos músculos mais fortalecidos para carregar esse peso extra. Ao longo dos 9 meses, as gestantes sofrem mudanças no organismo, como o aumento da curva lombar e do fluxo do sangue, fazendo o coração trabalhar mais. Há também a liberação do hormônio relaxina, responsável por afrouxar os tendões e ligamentos e facilitar a saída do bebê. Por causa dos sintomas, a mulher pode perder o equilíbrio. Muitas gestantes reclamam de falta de equilíbrio. Por quê? Barriga vai crescer, a gente tende a fazer uma nova postura para se adaptar, o nosso equilíbrio já não é o mesmo, entra a frouxidão ligamentar e tendinosa nas articulações. Nesse período, a hidroginástica é a atividade mais recomendada pelos médicos,
Por ser praticada na água, ela evita dores lombares e reduz o inchaço. Algumas mamães percebem os benefícios logo nas primeiras aulas. A gente fica mais relaxada, fica com o humor melhor, fica mais de bem com a vida. E no corpo a gente sente que a gente tem mais flexibilidade, mais disposição para enfrentar o dia a dia. Hora do esporte. Bom dia. Na última segunda-feira, anteontem à noite, a seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo derrotou a China pelo placar de 8-0. Uma vitória bonita, um placar sensacional, elástico, a maior goleada até agora aqui no comando do Mano Menezes. Mas essa vitória não acrescenta nada para a seleção brasileira. Isso quer dizer o quê? Nosso ataque é sensacional, a nossa defesa é inexpugnável? Não, não existe nada disso não. Pegamos um adversário muito, muito fraco e fica o questionamento. Até que ponto vale esse jogo amistoso para a seleção brasileira? Qual o proveito que o técnico Mano Menezes tirou dali? Temos um ataque sensacional, o nosso time está perfeito, está pronto para a Copa do Mundo? Não, estamos até muito longe disso, há menos de 2 anos para a Copa do Mundo. Mais importante, sim, foi o jogo amistoso da última sexta-feira, no feriado de 7 de setembro, quando o Brasil enfrentou a África do Sul. Uma seleção mais forte, uma seleção que fez uma retranca muito bem feita e que realmente obrigou o Brasil a tentar se desvencilhar. Esse, aliás, é um ponto que o Brasil não consegue, quando enfrenta um adversário que tem uma marcação muito forte. Outro ponto também a ser destacado. Muito se falou que a seleção brasileira jogou vaiada pela torcida brasileira, que o torcedor do Morumbi não gosta da seleção brasileira, não houve carinho com a seleção. Não, nada disso. Vamos levar em conta que, primeiro, o jogo foi num feriado, numa sexta-feira com fim de semana prolongado. Segundo, um forte calor em São Paulo. Terceiro, mais de 51 mil pessoas foram ao Morumbi. Olha, é um público que raramente hoje em dia a gente vê no nosso futebol. E a maioria estava com a camisa da seleção brasileira. Muitas crianças com a camisa da seleção brasileira. O torcedor, sim, mantém o seu carinho, mantém o seu amor pela seleção. Agora, o que ele vem em campo pagando ingresso, realmente ele tem que reclamar. A vaia foi justa, foi merecida, jogadores decepcionaram, principalmente o Neymar, que de quem se espera muito, ele acabou provocando várias vezes a queda. Os jogadores da seleção brasileira têm que entender, o torcedor ama a seleção, ele prestigia a seleção, ele veste a camisa da seleção. Agora, quando ele não vem em campo, a seleção fazendo aquilo que ele quer ver, o torcedor vai se manifestar. Temos aí um pouco mais de 2 anos para a Copa do Mundo e aguardar a sequência dos jogos. A seleção agora faz 2 partidas contra a Argentina, usando só jogadores que atuam no Brasil. Fica esse problema. Temos jogos com jogadores que estão no Brasil e no exterior. Outras partidas só com que jogam no Brasil. Afinal, qual é o time do Brasil para a Copa do Mundo? Ainda estamos longe dessa definição. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Cachoeira, praia, árvore, fruta. Em Roraima, são 305 etnias indígenas e uma das tradições desses povos são os pratos à base de peixe e pimenta preparados na panela de barro. Em Roraima, boa parte das pessoas são indígenas e tem como principal atividade a produção artesanal. A panela de barro macuxi é um dos elementos que retrata a cultura desses povos, uma tradição histórica e milenar, transmitida ao longo de gerações. Lídia Raposo é uma das artesãs que há 15 anos transforma a argila em panelas. Tira o barro, ela vem úmida do local, a gente coloca num sol para secar, aí depois disso começa a fazer as panelas. A confecção da panela de barro é demorada. A pessoa tem que polir 3 vezes, né? Fica bem brilhoso, que eu estou aprendendo. E é muito bom, porque é da cultura também da gente, né? O sabor do alimento feito na panela de barro é diferente. Antes do primeiro preparo, é preciso passar óleo no objeto e colocá-lo alguns minutos no fogo, para que não rache. Em Roraima, uma das iguarias mais pedidas na panela de barro é a damurida, comida indígena realizada à base de peixe e pimenta. A damurida é um prato que acompanha pimentas de todas as cores. Os wapixanas e os macuxis comem esse tipo de damurida, porque outras etnias é outro tipo de damurida que eles preparam com outros ingredientes.
Um novo equipamento promete facilitar a vida de pessoas com deficiência. Chegou recentemente ao Brasil uma cadeira de rodas que sobe e desce escadas. Caio é cadeirante há 10 anos. Ele perdeu o movimento das pernas durante uma cirurgia de coluna. Hoje ele é para-atleta e um vencedor de obstáculos nas ruas de Salvador. São buracos, correntes, ralos. Neste ponto ele conseguiu passar por causa da placa de ferro, mas o cone estava bem no caminho. Isso é um cenário geral do Brasil. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não é preparada para aceitar nem para atender os deficientes físicos. De acordo com o IBGE, a Bahia tem 3,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Quando falamos de deficiência motora, como a falta de movimento nas pernas, esse número passa de 1.025.000. Mas um equipamento como esse pode mudar a rotina de quem não consegue andar e diariamente enfrenta obstáculos como as escadas. É um sistema de 3 rodas que giram entre si, de forma que, na medida em que ele está subindo, a terceira roda sempre trava no degrau de baixo. Como toda nova tecnologia, o equipamento é caro, custa R$17 mil, mas tem vida longa e é feito com materiais de ponta. Ele é um equipamento produzido em alumínio, estrutura em alumínio, e um motor que aciona um conjunto de rodas que faz com que a cadeira não despenque, digamos assim, da escada, dando segurança. E ele é movido a eletricidade com baterias recarregáveis. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Bom dia e até amanhã.